Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e eu quero saber de você. Você já investiu em renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs ou debêntures, achando que tinha feito um bom negócio, mas depois você veio descobrir que a instituição era ruim, que a taxa que você conseguiu não era boa, que tinha taxas até mesmo melhores, na corretora, na instituição onde você investiu, e depois então veio a se arrepender, viu que você fez um mau negócio ao escolher o seu investimento de renda fixa? Responde aqui para mim nos comentários. Inclusive, se você respondeu sim para essa pergunta, a aula de hoje ela foi feita para você, porque hoje eu vou te ensinar a comparar investimentos sob a chamada ótica de prêmio de risco. E com esse critério de análise e comparação de ativos de renda fixa, você nunca mais vai escolher investimento errado, nunca mais vai cair em cilada e aplicar o seu dinheiro em investimentos que são arriscados e que não vão te trazer o retorno devido. E é o seguinte, pessoal, para que você entenda, como que você precisa se orientar, saber qual que é o critério universal de comparação de ativos de renda fixa, é primordial que primeiro você entenda o que é um investimento de renda fixa. Eu já falei várias vezes sobre o conceito real de investimento de renda fixa aqui no meu canal do YouTube. Quem é investidor raiz, investidor das antigas, sabe muito bem o que é o investimento de renda fixa, mas se você chegou por aqui por agora, não sabe o que é, não se preocupe, que você vai entender em breves palavras agora mesmo. Investimento de renda fixa é aquele em que você faz um empréstimo do seu dinheiro para um emissor de uma dívida e em troca você recebe uma taxa de rentabilidade contratada. Para exemplificar isso, eu vou colocar aqui na tela a clássica tríade dos investimentos, que mostra as classes principais de investimentos que a gente tem no mercado financeiro. Então veja que a gente tem num lado a renda fixa, do outro lado a gente tem a renda variável e no outro vértice dessa tríade a gente tem os investimentos no exterior. Inclusive, esses três vértices do triângulo é que formam então os módulos principais do meu curso Mapa do Tesouro. Se você inclusive quer saber como aprender a investir contando com o meu suporte dedicado no treinamento Mapa do Tesouro, aqui embaixo na descrição está a lista de espera com informações adicionais sobre esse curso. Basta você clicar e acessar. Mas voltando aqui para a tríade dos investimentos, veja que na renda fixa, a gente tem vários tipos de ativos. Perceba que a gente tem o Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures. E o que vai diferenciar um ou outro desses ativos que você está vendo aqui é único e exclusivamente o seu emissor. Então, para cada emissor de dívida, ou seja, para cada devedor para o qual você vai emprestar o seu dinheiro, a gente tem um investimento diferente. Então, quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o nosso governo federal. Quando você investe em CDBs, LCIs, LCAs, você está emprestando o seu dinheiro para instituições financeiras bancárias. E quando você investe em CRIs, CRAs, debêntures, você está emprestando seu dinheiro para empresas do nosso mercado. Tanto empresas que são listadas em bolsas, atuantes em diversos setores da economia, como também empresas que não são listadas em bolsas, empresas com capital fechado. E quanto mais você avança nessa classificação, maior é o risco que você corre. O menor risco que a gente tem hoje no mercado financeiro para investir em renda fixa são os títulos do Tesouro Direto. No risco intermediário, a gente tem os CDBs, LCIs e LCAs, porque esses investimentos são emitidos por instituições financeiras e contam com a garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos. Se você não sabe o que é o FGC, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos destaques sobre o Fundo Garantidor de Créditos. E depois das LCIs, LCAs e CDBs, a gente tem então os investimentos mais arriscados do nosso mercado financeiro em renda fixa, que são os CRIs, os CRAs e as debêntures. Inclusive, já falei sobre esses ativos nesse vídeo que eu também vou deixar aqui em cima nos destaques e ao final da aula de hoje. E o que eu quero que você entenda é que quanto mais risco você escolhe correr em renda fixa, a depender de cada uma dessas escolhas que você faz, necessariamente maior tem que ser o seu retorno. Se não, pensa comigo, se você opta por um investimento que ele é mais arriscado, te dá menos garantias e você não está tendo uma rentabilidade, ou seja, uma compensação, um retorno melhor, você, com o perdão da palavra, mas você está fazendo o quê? Papel de bobo nessa história. Porque você, então, está emprestando seu dinheiro para um emissor deficitário, um emissor mais arriscado, e não está ganhando nada em troca com isso. Assim não dá, pessoal? Então é fundamental que você compreenda todo esse cenário e saiba que quanto mais você arrisca, então, por exemplo, quando você deixa de investir no Tesouro Direto e vai investir, por exemplo, em uma LCI, uma LCA ou em uma debênture, quanto maior arriscado é o perfil do empréstimo que você está fazendo, maior tem que ser a taxa de retorno que aquele devedor tem que te pagar, porque senão a relação risco-retorno, que é o que envolve essa análise de prêmio de risco, o prêmio que você vai estar ganhando por estar correndo um risco adicional, essa conta ela não se fecha. E para a gente ter então um horizonte, qual que é o norte sobre o qual você precisa se pautar para saber
se o prêmio que você está recebendo por aquele investimento que você está escolhendo fazer compensa o risco que você vai correr. E para isso, pessoal, é fundamental que ao analisar os prêmios de risco de qualquer investimento de renda fixa que venham a te oferecer ou que você venha a se deparar, que você compare as taxas de rentabilidade com os investimentos mais seguros que a gente tem no mercado financeiro, que são os títulos do Tesouro Direto. Quer você queira, quer não, os investimentos do Tesouro Direto, que são aqueles títulos de dívida emitidos pelo nosso governo federal, são os mais seguros que existem. E sempre quando eu falo isso, aparece alguém e pergunta: mas Sofia, como que você pode dizer que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do mercado financeiro, sendo que o nosso governo federal é tão bagunçado, é tão endividado, e aí tem cada vez maiores rombos, maiores déficits das contas públicas? E é o seguinte: por pior que seja a condução da nossa política monetária, a condução da política de endividamento do governo, o que você precisa saber é que o governo federal ele é a única entidade do mercado financeiro que possui a prerrogativa de emitir dívida. Então, por mais endividado, por pior que esteja a situação do governo, ele pode, para pagar as dívidas que estão vencendo agora, emitir dívidas futuras com vencimento em 20, 30, 40, 50 anos. Ou seja, com essa prerrogativa que só ele possui, ele praticamente tem um risco de calote mínimo, que a gente pode inclusive chegar a falar que ele é praticamente nulo. Então, quando você vai investir em renda fixa, saiba que os títulos do Tesouro Direto são aqueles mais seguros que existem e por isso eles podem o quê? Se dar ao luxo de pagar as menores taxas de retorno. E que a partir do momento em que você deixa de investir em Tesouro Direto e opta por um investimento mais arriscado, você só vai investir nele se somente se o retorno que ele te der compensar o risco adicional daquele emissor de dívida em renda fixa que você está optando em escolher, que você está optando em investir. E a gente então vai lá no site do Tesouro Direto na parte de preços e taxas, tá? Se você não conhece essa parte do site do Tesouro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E olha, perceba que eu já estou aqui no site do Tesouro Direto. E olha que cada um dos tipos de títulos com vencimentos distintos, eles estão te pagando uma taxa de retorno diferente. E aí a sua missão, para analisar se o prêmio pelo risco adicional que você está correndo, ao investir em outro ativo que não seja o Tesouro Direto, vale a pena, você tem que comparar essa taxa de rentabilidade que você tem com as taxas de rentabilidade dos investimentos mais semelhantes que a gente tiver aqui sendo oferecidos nessa parte de preços e taxas do Tesouro Direto. Porque se o investimento estiver te pagando uma taxa substancialmente maior do que essa daqui, aí, quem sabe, a conta pode fechar e esse investimento vale a pena. Agora, se um ativo está te pagando uma taxa muito parecida com essa, com uma diferença de retorno muito pequena, não vale a pena. O prêmio de risco, a relação risco-retorno, pessoal, não vai ser positiva para você, investidor. E na hora que você for comparar as taxas dos investimentos que você quiser fazer, é muito importante que você saiba que aqui no Tesouro Direto a gente tem duas tabelas. As taxas relativas aos investimentos, ou seja, quando você vai investir no Tesouro Direto, essas são as taxas de rentabilidade que vão ser praticadas para você que está comprando um título do Tesouro. E quando você for vender esses títulos, essas são as taxas que estão aqui em vigor, pessoal, para a venda dos títulos que você já tem. Então perceba que aqui, como a gente trabalha com venda de títulos anteriormente negociados, a gente tem uma gama muito maior e vencimentos muito mais diversificados de títulos do Tesouro Direto. De forma que se você tem, por exemplo, um investimento pré-fixado que vai vencer daqui a um ano e quer comparar com o título do Tesouro Pré, você vem aqui nessa parte de resgatar e você escolhe, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado que vai vencer daqui a um ano para comparar com o ativo de renda fixa que você está analisando. E para essa comparação ela ficar mais didática, mais concreta, eu trouxe aqui então de fato alguns investimentos práticos que eu encontrei em alguns bancos e corretoras que a gente tem aí no nosso mercado financeiro, para você, junto comigo, fazer a análise de prêmio de risco, ou seja, se a taxa apresentada pela instituição compensa o risco adicional que você está correndo ou não. E para isso nós vamos começar com esse CDB que eu encontrei dentro da corretora XP Investimentos, CDB da instituição Midway, Riachuelo. Para quem não sabe, a Midway ela é uma financeira, ou seja, um braço de empréstimos que a Riachuelo faz para os seus clientes. E aí, no caso, esse CDB, que é então um título de dívida dessa empresa, que é esse braço financeira da empresa Riachuelo, ele está te pagando então uma taxa anual de 112% CDI, com vencimento em fevereiro de 2029, para então você emprestar dinheiro para essa instituição e você receber o seu dinheiro de volta só lá em 2029, ou seja, daqui a praticamente 5 anos. E para isso você vai receber em troca uma rentabilidade anual de 112% do CDI. Para quem não sabe, o CDI ele é uma taxa que ele é praticamente igual à nossa taxa Selic.
taxa básica de juros da economia. E aí, se a gente vier aqui na parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto, obviamente o investimento mais fácil, né, mais próximo desse CDB de 112% CDI que tem para você comparar e calcular se vale a pena ou não, é o Tesouro Selic. Né? Eu lembro que eu falei com vocês que o CDI é uma taxa que anda praticamente igual à taxa Selic. Né? O Tesouro Selic, ele traz para a gente então a rentabilidade da Selic, que é o que? 100% CDI, mais uma taxinha aqui, olha, muito pequenininha de 0,1700. Então, perceba, né, que ao investir em Tesouro Direto, você vai ter um retorno de praticamente 100% do CDI, né, investir em Tesouro Selic, ao passo que se você opta por correr mais risco e ao investir no CDB de Midway Riachuelo, você vai receber 112% do CDI. E aí, será que vale a pena o risco-retorno, pessoal? Né, 112% CDI, com a taxa CDI projetada que a gente vai ter, né, para a partir de meio de 2024, que é de 9% ao ano, a gente vai ter um retorno aí anual adicional de apenas 1,08%. E se você, junto comigo, for analisar, né, os dados relativos à saúde financeira da Financeira Midway, né, eu já ensinei como você saber se a instituição que está emitindo um título de renda fixa para você é confiável ou não, por esse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. E aí, seguindo passo a passo do que eu ensinei nesse vídeo, se você for analisar os dados de solidez e saúde financeira da Midway Riachuelo, você vai ver que não é uma empresa assim tão sólida e segura. Você consegue perceber que os resultados de lucros ou prejuízos da instituição nos últimos anos fechou a maior parte do tempo no vermelho, ou seja, não é uma instituição lá exemplar de saúde e solidez. De forma que, pessoal, na minha visão, para você ter 1% só a mais de rentabilidade, né, em termos práticos e diretos no ano, né, para sair do Tesouro Direto e investir no CDB de uma instituição, né, com um perfil aqui tão deteriorado como esse, olha aqui quanto prejuízo essa instituição deu nos últimos anos. Eu não acho que a conta fecha. Para mim, a relação risco-retorno, ela não é saudável. Até porque, pensa junto comigo, esse dinheiro seu aplicado em CDB da Midway vai ter que ficar investido por 5 anos. Até 2029 você não vai conseguir colocar os seus dedos nesse dinheiro, ou seja, é muito tempo para um risco considerável. Ou seja, a relação risco-retorno desse investimento é o quê? Negativa, não vale a pena. Agora pensa por outro lado, vou trazer aqui uma outra opção para vocês, que é esse CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto. Eu já falei sobre esse banco algumas vezes aqui no canal, eu sou fã da instituição, eles têm uma conta digital gratuita, uma plataforma completa de investimentos em renda fixa, e lá eles têm então um dos melhores CDBs de liquidez diária do mercado, que rende 110% CDI. E perceba, pessoal, apesar dele pagar uma taxa um pouquinho menor do que o da Midway Riachuelo, né, ele tem o que? Liquidez diária. Você vai poder resgatar seu dinheiro em qualquer dia útil, enquanto no CDB da Midway seu dinheiro vai ficar preso por 5 anos. Isso por si só, pessoal, já faz uma diferença absurda no perfil de risco do seu investimento. Por quê? Por pior que seja a instituição, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Ele não vai ficar preso. Nem no CDB de liquidez diária do Banco Sofisa você tem isso. E ao contrário da Midway Riachuelo, se você vier consultar os dados de solidez e saúde financeira do Banco Sofisa Direto aqui no Banco Data, né, que é uma instituição então que mostra pra gente se a instituição ela tem saúde e segurança ou não, vocês vão ver que o Banco Sofisa Direto é um banco que consistentemente nos últimos anos ele registrou lucros e lucros muito satisfatórios, mostrando pra gente que é uma instituição que além de te permitir resgatar o dinheiro a qualquer momento, ao contrário de Midway, você tem um perfil de solidez e segurança muito maior, ou seja, mesmo que ele te pague uma taxa um pouquinho menor, 110% CDI versus 112% do CDB de Midway, você tem um risco infinitamente menor com o CDB dessa instituição. Né? E aí, pessoal, para você conseguir uma rentabilidadezinha adicional em relação ao Tesouro Direto, sendo que é uma instituição extremamente sólida e segura, né? Ao contrário da Midway e Riachuelo, na minha visão, nesse caso aqui, a relação risco-retorno, ela se concretiza. Vocês conseguem ver que nesse CDB do Sofisa a gente tem muito mais vantagens do que do CDB de Midway e Riachuelo, né? A instituição mais sólida, tem a liquidez diária, ao contrário do outro CDB. Então, nesse caso, a relação risco-retorno é o quê? Positivo. Um outro investimento que a gente tem lá dentro do Banco Sofisa Direto é esse CDB IPCA com taxa de 6,2%, né? Mais o IPCA, com vencimento em 1 ano. Então, para a gente saber se a relação risco-retorno dessa instituição fecha, né? É positiva para você, investidor, com essa taxa aqui, a gente vai voltar lá no site do Tesouro Direto e ver se a gente consegue encontrar algum investimento semelhante a esse que rende IPCA mais uma taxa com vencimento em aproximadamente 1 ano. E olha só, pessoal, a gente está aqui na parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto e perceba que a gente não tem nenhum título, né, que rende IPCA mais uma taxa com vencimento em 1 ano.
né? A gente tem o mais curto de todos aqui, dos títulos IPCA+, com vencimento em 2029. Então, para a gente ter uma ideia, né, de um parâmetro de taxa justa, a gente volta aqui, né, sai da aba de investir e vai para a aba de resgatar e procura aqui Tesouro IPCA 2026. Aí tem, olha pessoal, com uma taxa de IPCA mais 5,52%, que é então a taxa que hoje o Tesouro Nacional ele pratica para o mercado nesse tipo de ativo, né? Ainda que você hoje não consiga investir nesse tipo de ativo no site do Tesouro, porque ele está disponível apenas na aba resgatar e não investir, ou seja, só quem tem esse título há mais tempo que consegue resgatar, hoje a gente não consegue fazer novos aportes nesse ativo aqui via Tesouro Direto. O que a gente precisa saber é que essa tabela nos dá uma ideia, né, de qual seria o quê? Uma taxa justa sendo praticada para um investimento seguro de renda fixa com vencimento em um ano, que é de IPCA mais 5,52. Então, se você deixa de investir no Tesouro Direto e passa a aplicar no CDB, que é um ativo naturalmente mais arriscado, ainda que seja de uma instituição sólida e segura como o Banco Safisa Direto, né, você precisa exigir do emissor desse título de dívida uma rentabilidade adicional para compensar o risco que você está topando correr. E no caso desse CDB do Banco Safisa Direto, perceba que ele está pagando 6,2% de retorno, ao contrário do Tesouro IPCA, que está pagando 5,52%, mais o IPCA, que é a nossa inflação. Então perceba que, de fato, esse CDB, sim, ele está te pagando uma relação risco-retorno o quê? Justa, porque você está correndo um pouquinho mais de risco e está recebendo o quê? Um pouquinho mais de retorno em relação ao Tesouro Direto. Então, pessoal, toda a análise de comparação de investimento de renda fixa, quando você quer saber se vale a pena ou não, você tem que comparar a taxa que aquela instituição está te oferecendo com uma taxa de um investimento semelhante aqui do site do Tesouro Direto, da parte de preços e taxas. E é muito importante que você analise se aquela instituição ela é muito mais ou ela é apenas um pouco mais arriscada do que o Tesouro Direto. E você faz isso utilizando os indicadores financeiros, né, do site Banco Data, que é onde mostra qual que é a geração de lucros ou de prejuízos de uma instituição, inclusive de índices importantes, como é o caso do Índice de Mobilização em Basileia, né, que eu ensino você a analisar, né, analisar a saúde financeira de uma instituição por esse vídeo, né, que eu deixei aqui nos destaques e que também vai ficar ao final aqui da aula de hoje, tá bem? Espero que assim agora, com esses conhecimentos, com essa análise que eu trouxe para vocês sejam muito mais capazes, né, de investir com maior assertividade, com maior eficiência em renda fixa, né, comparando o quê? O prêmio de risco que o investimento de renda fixa está te pagando. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, deixa para mim aqui nos comentários que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.